Antes, o professor Raimundo Paraná é titular de Gastroenterologia e Hepatologia da Universidade Federal da Bahia e é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia e da ALE, que é a Associação Latino-Americana para Estudos do Fígado. Então, Paraná, fique à vontade. Rosamar já está aí, ela disse, já estou aqui, Leila. Então, bem-vinda, amiga, e todos vocês. Olha, muitíssimo obrigado, Leila, Celina, um imenso prazer estar aqui, revendo amigos, estou vendo Divora ali, e companheira de lutas aí contra essas coisas loucas que a gente está vendo ultimamente, que está nos assustando, embora nós deveríamos até gostar, porque a gente recebe muitos pacientes nos nossos consultórios, né? Mas a gente só gosta de coisa honesta, e então a gente não pode aplaudir uma situação como essa que está sendo vivida. Eu vou tentar aqui fazer um foco, porque a situação é extremamente ampla, né, da toxicidade, sobretudo por essas coisas aí que estão surgindo através das redes sociais. Acabei de falar que estou com uma paciente internada com um quadro diarreico absurdo. Eu vou investigar, inclusive, procalcitonina, que é um dos problemas do uso excessivo de semaglutida, de GLP-1 agonista. E ela estava usando 40 shots por semana, quando deveria usar apenas um. É um absurdo. Pois bem, então eu pensei em pegar um exemplo mais focado no que ocorre com a cardiologia, para mostrar como é difícil a vida da gente quando não tem informação científica. Então, eu vou começar a minha apresentação. Depois eu trouxe uns casinhos nossos, todos casos reais. Amigos, se vocês puderem, fechem os microfones e deixem só o do professor Raimundo Paraná. Deixa eu ir agora a tela inteira. Vou seguir o script. Pronto. Me digam se vocês estão vendo já. Já abriu aí, Paraná, por exemplo. Está começando a abrir aqui. Para mim. E vou abrir aqui no modo apresentação. Pronto. Estão vendo? Estamos sim, a apresentação está aqui na tela. Perfeito. Então, vou falar um pouquinho na área de cardiologia, porque volta e meia os nossos cardiologistas nos procuram. Eu tenho feito essas apresentações para diversas especialidades. Já fiz para endocrinologia, já fiz para cardiologia, já fiz juntamente com a nefrologia, essa especificamente com a cardio. Eu vou explicar por quê. Primeiramente, a gente vai falar aqui de hepatotoxicidade. A gente não chama mais de hepatotoxicidade, chama de DILI, Drug-Induced Liver Injury, que é uma reação adversa com dano hepático, na maioria das vezes é imprevisível, né? É causada por drogas ou xenobióticos, substâncias estranhas introduzidas no organismo, metabolizadas no organismo. O espectro é o mais amplo possível: leve, grave, hepatocelular, vascular, metabólica, colestática, aguda, crônica, enfim. Qualquer coisa pode ser DILI. Isso dificulta muito o diagnóstico, porque nós vamos ter que fazer diagnósticos diferenciados com uma série de doenças hepáticas que têm manifestações em cada uma dessas situações que eu acabei de mencionar. E o que é a ILI? Herbal Induced Liver Injury é a mesma coisa que a DILI, só que com ervas, chás, os insumos vegetais e beberagens que estão cada vez mais comuns. Mas é a mesma coisa. Então, o que seria, se a gente fosse colocar uma fronteira muito clara, o que a gente consideraria uma DILI? Tudo que fosse por droga. Alopáticos, fórmulas com substâncias aprovadas pela Anvisa, vitaminas, fitoterápicos aprovados pela Anvisa, como fitoterápicos e anabolizantes. Isso aqui é DILI. O que seria a ILI? Suplementos, fórmulas com substâncias não aprovadas pela Anvisa, fitoterápicos não aprovados pela Anvisa, que geralmente são vendidos para burlar, para fugir do regulatório, são vendidos como suplemento. Então,
Isso aí pode ser causado por diversas drogas, não é pouco, não. 0,1 a 3% das admissões hospitalares na Europa estão, de alguma maneira, relacionadas à toxicidade, à DILI, e nós vamos ter mais ou menos 600 transplantes por ano nos Estados Unidos que têm participação da DILI. Não é pouco, a mortalidade é alta em casos severos, casos graves, e a gente tem visto isso no Brasil todo. A situação se tornou muito grave a partir das fake news em saúde, né? As fake news se tornaram extremamente frequentes, e a gente sempre pensa em fake news no espaço político, já faz um mal imenso, incrível, e tem consequências desastrosas, né? Porque está a serviço do mal, da desonestidade, enfim. Mas, quando isso é em saúde, assume uma perversidade ainda maior, porque expõe o indivíduo, individualmente, um indivíduo a uma situação de risco. E essas fake news em saúde geralmente vêm com a venda de ilusões, a autopropaganda. Profissional não pode fazer autopropaganda. Quem faz autopropaganda não é profissional. É um sujeito que não honra a sua profissão e, infelizmente, é difícil entender como os conselhos não atuam em situações como essa. E as consequências são induzir os usuários a risco e, no Brasil, prejuízo ao erário público. Todo mundo paga por isso. É muito bom essas coisas para quem prescreve, para quem vende, não é bom para quem toma, e todo mundo paga quando ocorre algum desastre, né? Já visto, por exemplo, um transplante, que no Brasil é feito pelo SUS, o indivíduo que induziu a toxicidade lucrou, o que vendeu lucrou, o paciente vai para o transplante, quem paga é o Sistema Único de Saúde. Não há riscos. É diferente dos Estados Unidos, onde você tem o over-the-counter. No over-the-counter, se o indivíduo tomou, é por conta e risco dele. Ele vai brigar com quem prescreveu, a família vai brigar com quem vendeu, com quem fabricou, mas o Estado não se intromete, o Estado não é penalizado, porque todo mundo sabe que um over-the-counter é aquilo que é vendido fora do balcão. Aquilo ali, você está assumindo seu risco, não há garantia, o risco é seu. A situação é extremamente grave. Primeiro porque é uma prática lucrativa, porque se não fosse, ninguém estava fazendo isso. O número de profissionais médicos que transmutam as suas especialidades de uma hora para outra, se intitulando de especialidades que sequer existem no RQE, basta ir lá no RQE, ou se utilizando de especialidades que existem no RQE, mas que eles absolutamente jamais tiveram mínima formação no tema. As pessoas estão extremamente descuidadas com a fonte, não buscam comprovar as informações, não buscam comprovar a propriedade daquele indivíduo que passa a informação para passar a informação, não buscam o currículo do indivíduo em bancos de currículo, enfim, e são facilmente inebriados. Isso leva a que essa prática é extremamente lucrativa, que movimenta bilhões de dólares por ano, tenha, depois das redes sociais, aumentado exponencialmente o número de relatos de casos de toxicidade no mundo todo, mas na América Latina a situação é ainda mais complexa. Na América Latina, na pobre América Latina, as pessoas depositam aí 16 bilhões de dólares no subterfúgio da ciência, numa situação absolutamente aética, numa situação absolutamente nociva para toda a sociedade, mas as pessoas depositam 16 bilhões de dólares pagando por coisas que estão no nosso Código Penal, no artigo 171, mas não estão de forma nenhuma em nenhum artigo, em nenhum livro médico. O que ocorre? Na maioria das vezes, a gente sequer diagnostica a toxicidade. Por quê? O paciente pode ter uma agressão hepatocelular sem nenhum sintoma clínico, isso é o que ocorre. Às vezes, o diagnóstico é incidental. Isso tem ocorrido muito. O paciente vai ao consultório, por exemplo, de um ginecologista, um consultório de um urologista, que são médicos que fidelizam o paciente, e eles fazem uma avaliação um pouquinho mais ampla, encontram
aminotransferadas elevadas, encaminham para o hepatologista. A primeira coisa que a gente pergunta é se o paciente está tomando alguma coisa dessa. E quando o paciente fala que está tomando, começa o nosso grande problema. Um outro número de pacientes tem sintomas: náuseas, mal-estar e alguns poucos icterícia e colúria. As formas graves que vão precisar internar estão lá no topo e as formas fulminantes, felizmente, são desastrosas, estão lá em cima, são raras. Por que o indivíduo desenvolve toxicidade? É multifatorial. É justamente por isso que alguns vão desenvolver e outros não. É multifatorial, envolve questões do hospedeiro. Por exemplo, a idade. O idoso frágil ele é particularmente susceptível à toxicidade. A criança também. Algumas drogas ela é mais susceptível à hepatotoxicidade e outras ela é mais protegida. As comorbidades. O sexo, as mulheres são mais propensas a ter toxicidade. Os aspectos genéticos, hoje cada vez mais em voga. Nós vamos evoluir para um mapeamento genético que permita dizer que algumas pessoas não poderão usar determinadas drogas. Questões da própria droga, e aí inclui a distribuição da droga no organismo, inclui também a dose e a duração, muito comum aqui, todos nós já sabemos, passamos por isso, não só droga, mas por qualquer xenobiótico. E aqui as questões comportamentais, obesidade, consumo de álcool e por aí vai. Esse é a nossa linha do diagnóstico da DILI. É um dos diagnósticos mais difíceis em hepatologia, porque ele precisa descartar uma série de outras condições que podem mimetizar exatamente o mesmo quadro clínico laboratorial. Tudo começa pela nossa suspeição. Só que a nossa suspeição não gera nexo causal. É apenas uma suspeita clínica. A gente não tem marcador para toxicidade. Quando a gente suspeita de uma hepatite C, a gente faz o anti-HCV, de uma hepatite B faz o AG-HBS, de uma hepatite autoimune faz o FAM, o antimúsculo liso. Aqui a gente não tem esse recurso. Então, a gente suspeitou, a gente avalia a temporalidade, ou seja, se possível, o paciente oferece a informação de que ele tinha um exame normal antes e depois que ele usou a medicação, esse exame alterou, ou simplesmente a gente observa que esse paciente iniciou há pouco tempo e os sintomas começaram ali em torno de algumas semanas após o uso da medicação. O problema é que, às vezes, a temporalidade nos trai, porque muitas drogas têm um efeito cumulativo ou um efeito tardio. E aí nós vamos para uma revisão de literatura, onde existe muito pouca coisa publicada. A gente se vale muito hoje do liver tox. O liver tox ele é muito bom para drogas alopáticas, mas quando nós vamos falar de drogas de ervas ou outras substâncias, ele, obviamente, concentra o alerta naquelas que são mais usadas nos Estados Unidos, que nem sempre são as mais usadas no Brasil. E os nomes variam muito. Variam dentro do Brasil, imagine entre o Brasil e os Estados Unidos. Isso dá um grande trabalho para a gente, ter que buscar na literatura médica informações sobre se aquela determinada substância ela já pode, ela já foi considerada uma substância capaz de causar aquela lesão hepática, mas aí a gente encontra uma outra situação também. Esse paciente não está tomando uma substância só. Geralmente, quando eles chegam, eles estão com aquelas fórmulas insanas que traduzem uma ignorância total do prescritor, uma falta de preparo técnico e moral do prescritor, onde ele mistura 40, 50 medicamentos e, pior, mistura com alopáticos, sem que exista uma única publicação sobre as interações medicamentosas nefastas. Isso confunde muito. Aí nós vamos para o The Challenge, que é a retirada do medicamento. Ora, eu suspeitei, retirei o medicamento e a enzima normalizou. Puxa, isso já aumenta para moderada a nossa chance de acerto. Mas isso não fecha nexo causal. Nós vamos para o diagnóstico diferencial, porque muitas doenças hepáticas evoluem com flutuação das enzimas hepáticas. Pode ter sido só uma coincidência.
Neste momento, se aplica também o algoritmo de validação. A gente aplica mais o RUCAM, mas estamos sendo questionados. Agora nós vamos falar muito do RECAM, vocês vão ver isso no futuro. E aí, o movimento melhor para o nexo causal é o rechallenge, é você expor o paciente que melhorou a mesma droga. Isso o médico ético não faz. Então, nós não podemos fazer, porque a gente sabe que uma reexposição pode ser catastrófica. Mas esse pessoal prescritor, que não tem nenhum compromisso com a ética e jamais leu sobre toxicidade, não conhece absolutamente nada, eles fazem. Eles fazem dentro da crença deles de que não, aquilo que está usando não causa mal. Já vi várias vezes nova exposição dos pacientes ao mesmo medicamento. E aí o paciente faz de novo, experimenta de novo aquela manifestação. Isso é o rechallenge. O paciente faz também o rechallenge. Eu já vi muito isso com suplemento de marca. A gente pede para suspender o suplemento. Não é impossível. Alguém em casa, um familiar fala, e aí o paciente se respõe e faz de novo o quadro. Já vi quantas vezes eu já vi isso. Isso aqui dá uma elevada probabilidade de nexo causal, mas o diagnóstico, de fato, não é firmado. É suspeito, fortemente suspeito. Neste período daqui do diagnóstico diferencial, a gente tem que afastar as hepatites virais, doença alcoólica, doença autoimune, enfim, tudo mais que pode mimetizar agressão à hepatocelular. Vamos convir que são poucos centros no Brasil com essa capacidade e isso faz com que boa parte a imensa maioria dos casos de toxicidade no Brasil, eles não geram qualquer publicação científica que venham a contribuir para a melhoria epidemiológica dessa situação. Bom, a manifestação clínica fenotípica da DILI, ela pode ser hepatocelular, classicamente como uma hepatite, semelhante à hepatite viral, colestática, predomínio de colestase com elevação da fosfatase alcalina e gama-GT em desproporção a STLT, e a forma mista. Elas se dividem mais ou menos igual. Quanto mais velho o indivíduo, mais ele vai predominando as formas colestáticas, quanto mais novo, mais as formas hepatocelulares. Mas mais ou menos igual. Mas o que a gente está vendo hoje é um incremento de outras lesões hepáticas, como, por exemplo, esteatohepatite, induzida por droga, doença vascular, isso é um capítulo à parte. Drogas que contêm alcaloides causam agressão hepatocelular. As chamadas alterações mínimas do fígado e a proliferação do retículo endoplasmático, que leva o que se chama de fígado induzido. São pacientes que têm, a gente vê muito isso com implante hormonal, paciente que tem transaminase elevada, a gente investiga, não acha nada, biopsia, esse paciente não tem fibrose, esse paciente não tem inflamação, mas aparece lá aquele fígado todo granuladinho, e aí o doutor Freitas faz, Paraná, isso é fígado induzido, isso é droga. E o que é que a gente faz com esse paciente? A gente não sabe se isso evolui, se não evolui, enfim. E muitas vezes você retira a droga e não regride. Um exemplo clássico da hepatite, da esteatohepatite associada à droga é a amiodarona. Né? Volta e meia, os cardiologistas nos mandam nos pacientes e nos perguntam se eles podem usar a amiodarona no paciente que tem esteatose. Bom, a amiodarona pode elevar a aminotransferase, sim, em mais de 50% das vezes, mas na maioria resolve espontaneamente. As elevações muito, muito grandes, elas são bem mais raras. Esses pacientes precisam ser monitorizados de 6 em 6 meses, pelo menos, mas num primeiro momento, se as aminotransferases dobram no acompanhamento, deve suspender a droga. No tratamento prolongado, a gente sabe que 1% vai interromper, 1% ao ano interrompe por causa de DILI, e tudo se passa aí por causa de um dano mitocondrial.
A dilipoamildarona tem essa característica de elevações modestas, se eleva muito, atenção, pode ser grave. E a evolução para a perda da função hepática é rara, mas pode ocorrer nesses pacientes que apresentam elevações importantes. Tudo isso a gente sabe a partir de estudos científicos. Tudo isso. E, na maioria das vezes, resolve com a suspensão da droga. A amildarona intravenosa causa uma doença grave em idosos e crianças, mas é por um mecanismo completamente diferente da amildarona oral. E, muitas vezes, ela se associa com insuficiência renal. Altera a transaminase e começa a alterar ureia e creatinina. Isso é muito mais precoce do que a amildarona. Geralmente, nos primeiros dias após a infusão, e resolve também com a suspensão. Mas veja, quem teve uma toxicidade pela amildarona oral pode usar a venosa e vice-versa, porque os mecanismos de toxicidade são completamente diferentes. Você não deve fazer o rechallenge. Bom, eu estou trazendo a amildarona porque a gente conhece bem a esteatohepatite por amildarona. A gente tem aqui todas as informações, quando a gente deve parar, quando deve continuar, se a gente pode substituir, mudar a via de administração, etc. O problema é que esse tipo de lesão está aparecendo com uma série de substâncias que não tem qualquer estudo, uma série de ervas dessas aí que não tem qualquer estudo. E a gente não sabe nada o que fazer em relação com essas drogas, só sabe que elas lesam a mitocôndria e causam um quadro semelhante a um quadro metabólico, como vocês estão vendo. E as estatinas e os fibratos? Obviamente, estatinas e fibratos são das drogas mais utilizadas no mundo atualmente, principalmente a estatina, né? E elas, obviamente, como nenhum fármaco, elas são isentas de risco, embora tenham um perfil excelente. A gente sabe que as reações a drogas, a grosso modo, se dividem no tipo A, que é intrínseco, que tem 80%, e o tipo B, que é idiosincrático, 20%. As estatinas se concentram mais aqui no tipo B, portanto, há uma certa imprevisibilidade. Há vários tipos de estatina, todas elas podem causar, e depois que você inicia o tratamento por estatina, 3% dos pacientes vão apresentar elevação de aminotransferases. Se a gente colocar a elevação das aminotransferases também por dano muscular, a gente chega a uns 5%. Mas aqui eu estou falando só nos pacientes que têm CPK normal. Portanto, não é por dano muscular, é por dano hepático. O que acontece com esses pacientes? Esse período inicial, nós chamamos de período adaptativo do fígado. Essas elevações resolvem sem tratamento. E se o paciente for assintomático e tiver elevações módicas de aminotransferases, não precisa suspender a medicação, porque a gente sabe que esse é o período adaptativo do fígado. Várias drogas ocorrem isso. E a gente vai acompanhar o paciente, apenas acompanhar o paciente. Casos muito, muito graves são raros, muito, muito raros. E nos estudos prospectivos, eles chegam a mais ou menos 5%. E vejam bem, a maioria dos estudos com atorvastatina e simvastatina, muito pouca coisa com rosuvastatina, que é a droga mais usada e é a mais recente deste grupo. Formas fulminantes, mortalidade é muito rara em estudos retrospectivos entre 98 e 2010, foram 1,2 por 100 mil pessoas por ano. Muito pouco. A hepatite por estatina causa, maioria das vezes, dano hepatocelular, mas pode ser misto, pode ser colestático e, vou mostrar a vocês, pode ser autoimune. O padrão fenotípico, qualquer um, pode ser de qualquer forma. A apresentação clínica não varia muito de país para país, isso provavelmente não tem um background genético muito importante na predisposição à toxicidade,
mas no momento se descreve um tipo de toxicidade muito interessante, que é a hepatite autoimune-like, induzida pela estatina. São poucos os dados acerca de hepatite autoimune induzida por estatina, mas é uma entidade que já não se tem dúvida, ela é muito bem documentada. A estatina, juntamente com a nitrofurantoína, é uma droga que pode causar, e a carbamazepina podem causar hepatite autoimune-like, mas outras drogas também podem causar. Hoje a gente não vai chamar de hepatite autoimune-like, vai chamar DIHAI, Drug-Induced Autoimmune Hepatitis, vai ser chamado dessa forma. Enfim, formas muito graves são mais descritas em simvastatina, atorvastatina, não ainda em outras, mas observe que o maior volume de estudos, como eu mostrei anteriormente, concentrados aqui. Portanto, isso pode ser um bias. Isso não quer dizer que que a rosuvastatina seja mais segura. Talvez seja porque a gente tem menos documentação científica no momento. O prognóstico da toxicidade por estatina, seja ela numa forma hepatocelular colestática mista ou autoimune, é muito boa. É muito boa. E a evolução é favorável. A toxicidade é baixa, o risco de toxicidade é baixa. Por isso, não há uma recomendação clara de monitorar a função hepática em pacientes em uso de estatina. Alguns centros fazem, mas outros consideram que não justifica custo-benefício, porque o risco é extremamente baixo. O uso de estatina em pacientes com hepatite crônica é seguro, documentado, tanto que é uma droga hoje no tratamento adjuvante. Na NASH, com fibrose avançada, não tem nenhuma dúvida, mas pela sua função estabilizadora de membrana e também na melhora do fluxo sinusoidal, é uma droga que está sendo preconizada para cirrose de qualquer, independente do paciente ter um padrão metabólico ou não, para cirrose de qualquer etiologia. Portanto, é uma droga de excelente perfil de tolerância. Pode ser usada em pacientes com doença parenquimatosa crônica de fígado, e esse grande estudo aqui mostrou que em pacientes com doença parenquimatosa crônica de fígado que usaram a estatina, a mortalidade foi maior em quem não usou comparado a quem usou. Então, as recomendações, elevações assintomáticas de aminotransferases são esperadas com a estatina e não indicam disfunção hepática. A falência hepática causando décimo hospitalização morte e hospitalização é muito rara. As evidências atuais não dão suporte ainda a monitoramento de rotina das enzimas hepáticas em pacientes que iniciam o tratamento. A presença de doença parenquimatosa crônica do fígado, desde que bem compensada, não é contraindicação para o uso de estatina, e a estatina deve ser utilizada para tratar de lipidemia em pacientes com esteatohepatite não alcoólica, mesmo naqueles com fibrose mais avançada. E o fibrato? Todo mundo tem medo de associar a estatina com o fibrato, isso por causa do genfibrosil, que aumenta o risco de toxicidade. Mas fenofibrato, benzofibrato, eles são mais seguros. E também apresentam elevação transitória, mas aqui em 20% dos casos, também apresentam resolução espontânea em algumas semanas, ou seja, é um fenômeno adaptativo do fígado. Isso não merece maiores preocupações. Poucos casos bem documentados, o fenofibrato é pouco mais associado à toxicidade comparado ao benzo, mas não há estudos head-to-head, e cada fibrato pode ter um padrão de toxicidade diferente. Então, é outra complicação, porque eles têm que ser estudados separadamente, não colocar tudo no mesmo bolo. O que se fazer com esses pacientes? Já há dados na literatura suficiente que nos dão informações de o que fazer com esses pacientes quando apresentam aminotransferados elevados. Ora, se a elevação de aminotransferados é módica, abaixo de 2%, observe. Se ela eleva acima de 3%, isso vai ocorrer durante o follow-up desses pacientes, suspende. E
Se o paciente apresenta reações imunoalérgicas ou hepatite autoimune-like, que também já foi descrita, suspeite. Isso com o fenofibrato. Já com o genfibrato, não se dá um tempo muito grande de observação. Logo que apresenta a elevação de enzimas acima de 2 vezes, já suspende a medicação. Se tem um receio maior com o genfibrato do que com os demais fibratos. Então, a gente saiu de uma situação em que a gente tem a informação na nossa mão, isso nos permite a tomada de decisão e ajudar nossos colegas cardiologistas e endocrinologistas quando nos perguntam se a gente deve manter ou não esses medicamentos. E, obviamente, quando eles prescrevem esse medicamento, eles têm um grande argumento favorável à prescrição. Todos vocês sabem que o impacto é grande nos desfechos coronarianos e também na questão da resistência insulínica desses pacientes. Então, vamos para o outro lado. Volta e meia, a gente recebe hoje prescrições de profissionais que prescrevem ervas para tratar dislipidemia e doenças metabólicas, baseados em estudos que não existem, ou, quando existem, são risíveis do ponto de vista científico, não tem nenhuma seriedade científica, são estudos de caso, coisas muito superficiais, banais e até mesmo infantis, mas que isso, para eles, é o suficiente para eles prescreverem para os seus pacientes. Então, vamos entender aqui, a gente saiu de uma situação onde a gente avaliou alopáticos, avaliou o que fazer, como fazer, qual é o algoritmo de segmento desses pacientes, para uma situação que é mais complexa. Para que a gente entenda um pouquinho essa situação, a gente precisa entender o que é cada coisa, né? O que é um fitoterápico? É um medicamento que é obtido de uma matéria-prima vegetal, pode ser proveniente de uma única espécie vegetal medicinal, um composto, e pode ser um composto quando tem mais de uma espécie. O que é um insumo vegetal? Isso era muito chamado no passado, hoje a gente vai chamar de planta medicinal. É qualquer planta cultivada pelo próprio paciente que é utilizada com propósito terapêutico. Aqui na Bahia tem muito boldo, capim-santo, erva cidreira, são as principais. Tapete de Oxalá e por aí vai. Que é um imunobiológico, vocês todos sabem, é um medicamento biológico produzido por processo de alta tecnologia que mimetiza uma proteína produzida pelo ser biológico. O que é o medicamento alopático? Medicamentos que a gente usa a partir de uma substância sintética fabricado em grande escala pela indústria farmacêutica e também aprovado pelas agências após a apresentação dos estudos de registro. O que é um homeopático? Um medicamento preparado. Isso aqui não é nada, é apenas um pseudomedicamento preparado com insumo ativo, segundo as referências reconhecidas internacionalmente, mas através de processos de diluições sucessivas, que é uma teoria que nunca foi comprovada. Em 2010, nós fizemos um encontro, a Divora lembra disso, foi quando a gente começou a atuar nesse tema lá na SBH, eu era o presidente da SBH, a gente fez o primeiro monotemático do Brasil sobre isso. Trouxemos até um colega dos Estados Unidos, que era um experto no tema, Javier, e a gente fez não me lembro quem foi, nós fizemos uma revisão extensa de homeopatia em fígado, não havia um único estudo que comprovasse eficácia. Um único estudo. Não tinha, simplesmente. Tudo que era prescrito em bases de tradição, mas não de ciência. E o que é uma fórmula? Um medicamento manipulado. Ele pode ser com substâncias aprovadas pela Anvisa, como pode ser por substâncias que não são aprovadas pela Anvisa. Isso está se tornando cada vez mais comum e a marca desse pessoal é que cada um tem a sua fórmula, né? A gente aprende desde cedo que em medicina, quando tem muitas propostas para uma coisa só, porque nenhuma presta. A gente sabe disso, né? Porque quando uma presta, todo mundo faz igual. Então, é isso aí. Ocorre
Cada um tem a sua fórmula para chamar de seu e prescreve para o seu paciente, um manda fazer uma coisa, o outro manda fazer outra, coisas até antagônicas, porque, como não tem ciência, cada um faz o que quer. Isso é um problema, porque o que não tem evidência científica nos confunde muito. Para a gente ter certezas, ou quase certezas, em medicina, não é uma ciência exata, a gente precisa de estudos de fase 3, randomizados, prospectivos, preferencialmente cegos. Se não der para ser cego, pode ser aberto, mas controlado. Se não der para ser controlado, que seja coorte prospectiva. As evidências muito fracas nos confundem. Relatos de casos ou de casuísticas, estudos retrospectivos e opiniões pessoais. Quem viveu a era da Covid nesses últimos 2 anos viu o tamanho das imbecilidades que eram relatadas para defender o uso da cloroquina e da ivermectina. E quando a pessoa que fazia esse tipo de defesa se dizia médico, eu, sinceramente, sofria um ataque de nervos, porque é um atentado contra a medicina, um atentado. Não havia nenhum estudo, os únicos estudos científicos que foram feitos de maneira randomizada e prospectiva não mostraram, os poucos não mostraram nenhuma evidência, mas as pessoas insistiam baseados nesses estudos fracos aqui, até porque essas pessoas provavelmente têm muito pouco conhecimento de medicina baseada em evidência. Então, a arte da medicina é o primo non nocere, exercer a balança da sensatez. Não há nada que a gente prescreva para o nosso paciente que não tenha risco, e até se a gente decide não prescrever, tem risco. E a gente é da nossa profissão. Então, desde cedo, a gente aprende a usar a balança da sensatez, pensando nos benefícios e nos riscos do que você vai prescrever. Assim deve agir um médico. O fiel dessa balança são os estudos científicos de qualidade. Se não existem estudos científicos de qualidade, nem balança existe. Então, essa prescrição, ela, por si, já é uma prescrição equivocada. Além disso, existem várias armadilhas aí. O consumo de diversas substâncias que são vendidas na internet, elas têm fraudes. Contém fraudes. Além disso, boa parte dos pacientes não relatam ao médico que está usando. Eu já tive pacientes que o próprio médico prescritor pedia para ele não relatar o que estava usando, se ele tivesse algum problema, porque aquilo que ele estava, era assim que ele dizia, aquilo que ele estava usando, ele tinha absoluta certeza de que não causava mal. Mas o médico não sabia nada disso, ele ia interpretar errado e tirar o medicamento dele, ia destruir o trabalho de modelação do corpo. É uma picaretagem, mas muito fácil de ser detectada. Mas o paciente leigo, inebriado, ele não consegue discernir isso, ele segue a orientação do médico. Médico esse que ele acha que é o melhor, porque é o médico que domina a linguagem da rede social e ele se vende. Se vende com uma casca muito bacana, mas com um conteúdo liquefeito, absolutamente liquefeito, mal cheiroso. E, por fim, nós temos as questões das interações medicamentosas. É um absurdo, não há estudo de interações. A gente sabe que existem várias interações medicamentosas, mas é impossível, né, nesse frenesi de prescrições envolvendo medicamentos alopáticos e medicamentos fitoterápicos, entender a intensidade e as situações em que existam interações medicamentosas nefastas, espúrias, porque a quantidade de medicamentos utilizados impede que isso seja avaliado. Isso vai sendo avaliado na medida que os problemas vão ocorrendo. Por exemplo, uma cápsula de alho interfere com a varfarina, com a clopropramida, isso já está bem documentado. A ginkgo biloba e o boldo com varfarina, aspirina, tiazídio. A erva cavalinha, essa coisa aqui é a mais nefasta de todas. Ela causa lesão, o germander. Ela causa lesão hepatocelular,
ela causa cirrose hepática, ela é proibida em alguns países, mas ela altera a metabolização de diversas drogas por causa da inibição do citocromo P450 e ela pode ser uma causa de não resposta à estatina. Tem que ser perguntado isso ao paciente antes de aumentar a dose. Ginseng com varfarina, cava-cava com alprazolam e por aí vai. Há uma outra questão, que é a utilização de diferentes partes de uma mesma planta num composto. E quando vem uma fórmula dessa, a gente nem tem ideia. Tem determinados princípios ativos que se concentram mais no talo, outros na folha. Tem o exemplo clássico do confrei. Quando você colhe a folha do confrei durante a floração, ele está cheio de alcaloide. Fora da floração, o alcaloide cai. E é o alcaloide que lesa o endotélio vascular. E tem a fraude propriamente dita, que não ocorre só no Brasil, não. Essa aqui é lá na Europa, onde se vendia a cúrcuma longa com um efeito analgésico e um suposto efeito anti-inflamatório para pacientes que tinham artrite reumatoide. E quando os pacientes desenvolveram toxicidade, se observou que não tinha no rótulo, mas lá dentro da cápsula tinha nimesulida. Isso ocorre muito com suplemento alimentar, que é contaminado propositalmente com anabolizantes, para poder fazer o indivíduo ganhar massa muscular e ele ganhar adição, ele acreditar que aquele suplemento causa aumento de massa muscular, quando a gente sabe que não causa coisa nenhuma. Vai causar hiperfiltração glomerular e sabe-se lá qual é a lesão no glomérulo em longo prazo que isso pode gerar. Mas isso é um problema, até porque a nimesulida, dentre os anti-inflamatórios, eu acho que é o pior deles, é o que tem maior documentação de toxicidade. Ele tem uma toxicidade que é idiosincrática, que é imprevisível, mas tem dentre os anti-inflamatórios, ele tem previsibilidade. Depois de 10 dias de uso, quase todos os pacientes elevam transaminados, com 15 dias tem lesão hepatocelular. Eu não sei por quê, 9 em cada 10 dentistas do Brasil prescrevem nimesulida. Eu não entendi por que isso. Pois bem, e aí tem um sem número de situações onde a toxicidade é extremamente bem documentada, inclusive com formas graves. Vou chamar a atenção aqui da babosa, do aloe vera, que na semana passada eu tive uma paciente que estava utilizando, prescrita por um desses indivíduos que se dizem médicos. As ervas ayurvédicas, as ervas chinesas, várias causam toxicidade. Eu me lembro que na década de 90 teve em São Paulo um surto de toxicidade pelo Shosaikoto. Virou moda, as pessoas passaram a usar e começou a ter muita hepatite tóxica. O Black Cosh, que é a semífuga ansemosa, o boldo, tem interações medicamentosas, mas ele, per si, pode causar agressão hepatocelular. A cáscara sagrada, já proibida em alguns países. E por aí vai. Aqui no Brasil, a gente tem chá verde, erva cavalinha, germanda, que é a própria erva cavalinha, o confrei, sene, cáscara sagrada, valeriana, noni, poejo, chaparral, o boldo chileno, a babosa. Tudo isso bem documentado. E por quê? Por que isso causa lesão? Porque eles têm princípios ativos, muitos princípios ativos. Por exemplo, tripertenos, dipertenos, fitoesteróides, alcaloides, catequina, polifenóis. Podem interagir com outras substâncias e podem causar dano diretamente. A catequina é um exemplo clássico. É isso no chá verde que causa o dano hepático, sobretudo quando o chá verde é encapsulado. Quando ele é tomado como chá, como se toma há muitos anos, não causa nada, porque a concentração de catequina é pequena. Mas aqui no Brasil se frauda tudo. Se tornou o chá verde, que é um chá quente e refrescante ao mesmo tempo, usado no magrebe, num termogênico, no antioxidante. Isso é fraude. Ele não é termogênico nem antioxidante, embora ele tenha polifenóis. O nome disso é fraude. Fraude para vender um medicamento que tem como uma suposta ação que ele não pode
comprovar. Então, o nome disso é o quê? Quando você vende alguma coisa, cobra por alguma coisa que não pode ser comprovada. Volto ao Código Penal, artigo 171. É muito fácil entender que o nome disso é estelionato. Estelionato. E aqui, olha, lá do nosso serviço, a gente tem um ambulatório de farmacognósia e a gente avalia o que contém nesses bichos aí que as pessoas estão tomando. Sobretudo tripertenos e esteroides. Então, casos que a gente teve, por exemplo, chá de amora, usado como um substituto do estrógeno, né, da reposição hormonal. Olha, ele é rico em triperteno. Extremamente rico. Espira Santa, nós tivemos alguns casos de toxicidade, inclusive de hepatite autoimune-like. Seca-barriga, outro que a gente teve. Carrapicho, que é o tal do fedegoso, e também conhecido como picão preto. É a mesma coisa, o nome científico é Bida spilosa. É rico em tripertenos. É por isso que ele causa dano ao fígado. E aí eu vou entrar nas chamadas ervas hipolipemiantes, mais usadas na atualidade, mais prescritas com a ideação de reduzir a colesterol e triglicerídeo. Aqui, primeira delas, dente de leão, dandelion. É rica em vitamina A, mas tem triperteno. Os problemas já relatados: dor epigástrica, diarreia e agressão hepatocelular leve. Aparentemente, não há relatos dele isoladamente causar doença grave no fígado. Cúrcuma. Contém a curcumina, dipertenos. Observe, estudo de fase 3 não tem. Nenhum tem. Interações com suspeita de toxicidade hepática, dose dependente. Tem muitas interações medicamentosas. O chá verde, o mais conhecido de todos, catequina e polifenóis, toxicidade comprovada, muito comprovada, casos de transplante, enfim, e continua sendo usado no Brasil. O louro contém pectinas e tanino. Louro é uma folha muito usada no tempero, mas que inventaram que tem um efeito que diminui o colesterol. Isso nunca foi comprovado, mas in vitro ele tem efeito citotóxico e cada vez mais se descreve diarreia e epigastralgia. O limão é uma picaretagem dessas mais inofensivas, mas é picaretagem. Usar o limão de manhã cedo para alcalinizar o organismo, toda aquela teoria fajuta, criativa, mas totalmente dissociada da fisiologia humana. Só tem o ácido ascórbico, não tem nenhum racional, também não faz mal nenhum. Enfim, é só uma fraude das mais bobas, mas é uma fraude. E agora essa coisa aí que foi introduzida e está sendo prescrita, que é a ashwagandha, que vem da medicina ayurvédica, tem 35 princípios ativos diferentes, nenhum comprovadamente identificado como benéfico, suspeita de toxicidade por causa de saponina, fitoesteroides, alcaloides. Agressão hepatocelular de padrão colestático já bem documentada, diarreia, náusea e vômito bem documentada. Esse arsenal aí que é utilizado. Mas qual é o problema nosso? Se não tem estudos de fase 3, não tem estudo de eficácia nem de segurança. A gente não sabe o que fazer com esses pacientes, a não ser retirar o medicamento. Não raro, esses pacientes nos chegam com anabolizantes, né? E aí eu vou um pouquinho mais rápido, que não é o motivo da aula. Mas quando esses pacientes chegam com a anabolizante, a gente sempre tem medo de doença hepática, e o medo da doença hepática passa por quadros colestáticos, pela NASH, por anabolizante, pela peliose e, por fim, pelo hepatocarcinoma em pacientes com mutação beta-catenina, adenoma e hepatocarcinoma. Mas há um risco imenso cardiovascular, até maior do que o risco hepático. Morte por doença cardiovascular é 5 vezes mais frequente em quem usa anabolizante comparado a quem não usa. E o anabolizante ele age em todos os órgãos e sistemas de forma nefasta, mas é aqui no sistema cardiovascular e no fígado onde ele tem o maior problema. Ele causa hipertensão arterial, diminui o HDL colesterol, portanto se torna aterogêneo, aumenta a hipertrofia do miocárdio, porque
o miocárdio tem receptores semelhantes ao músculo esquelético e eles se hipertrofiam com o uso do anabolizante acima da capacidade de angiogênese, então ele vai criar áreas no miocárdio que são susceptíveis à isquemia e mesmo a arritmias graves. Morte súbita explica esses casos nesses pacientes. Como diagnosticar mais hepatotoxicidade é procurar mais, né? Todo e qualquer medicamento, suplemento, ele pode causar hepatotoxicidade, por isso a gente tem que estar atento a isso. Sempre colher uma boa história do paciente, não é fácil o paciente revelar tudo que ele usa. A ideação é aquela que o que é natural não faz mal, né? Colher dados da família é sempre interessante quando a gente tem um caso que a gente não explica. Eu tive um caso icônico aqui, em que o paciente grave, e a gente não entendia porque vários órgãos e sistemas desse paciente estavam entrando em situação de colapso, até que eu chamei um parente próximo e falei, olha, em medicina uma coisa estranha acontece de vez em quando, duas coisas estranhas, raramente 3 coisas estranhas não acontecem, há algo errado. E à tarde eu recebi no consultório a gaveta do paciente, foram no apartamento dele, estava repleto desses troços e uma seringa recém-utilizada de estanozolol, prescrita por um profissional, e esse paciente já usava há anos, misturado com iombina e oxandrolona, e são a bomba relógio, porque isso causa vasoplegia e fibrinólise crônica no paciente. Atenção às interações medicamentosas, a gente tem muito pouca documentação na literatura sobre isso, tem que ficar atento. Falar exaustivamente nos nossos cursos de saúde, usar sites científicos no Brasil, a exemplo do LiverTalk, está escrito errado, criar centros de referência com banco de dados, a gente está fazendo isso agora pela SBH e também estamos fazendo através de um grupo chamado Hepatodó. Familiaridade com os algoritmos de validação, esse não está no escopo da nossa atividade, geralmente quem faz isso é o farmacêutico. Como tratar? Suspensão da droga e monitorar as enzimas. Nos casos de colestase, o uso do ácido ursodeoxicólico é individualizado, não há uma documentação clara de benefício, mas há um racional forte. Corticoide em casos de hipersensibilidade declarada, hiperosinofilia, síndrome DRESS. Na hepatite autoimune-like, corticoide por curto período de tempo. Na doença vascular, caso a caso, não se sabe se a anticoagulação pode ajudar esses pacientes ou não, exceto se esses pacientes tiverem alguma mutação trombofílica. Aí sim é anticoagulação. No caso da NASH, apenas suspender a droga. E há uma dúvida se deve se introduzir estatina ou não nesses pacientes. Bom, a criatividade é infinita, não tem essa escada aí, não tem o último degrau. Quando a gente pensa que já viu de tudo, aí aparece uma picaretagem como essa aqui, ó, máquina quântica que limpa metais, né? Aparece lavagem intestinal com café, com chá de camomila, aparece ozônio, aparece... É infinita. A criatividade para ganhar dinheiro, extorquir, tomar dinheiro do paciente é infinita. Entra nesse bojo aí a autohemoterapia, terapia de desintoxicação do fígado, uma grande picaretagem, ozonioterapia retal, argiloterapia, aromoterapia, e aí o que mais é imaginação comercial. Enquanto tiver dinheiro, tem sempre alguma coisa a ser proposta para o paciente, com muita criatividade. Bom, esse é o nosso grupo. Eu estou aqui para à disposição de vocês. Eu trouxe os casinhos clínicos também, mas aí, na hora, Celina e Leila dizem se vamos ter tempo para apresentar e para discutir esses casos clínicos. Estou à disposição. Obrigado. Muito obrigada, Paraná, pela brilhante aula, né? Como sempre, extremamente didático. Você realmente fez um passeio pelas principais ervas aí que são citadas na mídia e os relatos de caso, os relatos aí de literatura muito interessantes.
Eu vou passar agora para a professora Celina Lacer, para ela fazer as considerações. A professora Celina tem doutorado em gastroenterologia pela Faculdade de Medicina da USP, é fundadora do grupo de fígado do HU, da UFAO, é professora titular de gastrohepatologia da Uncisal e do SESMAC, e é sócia e ex-secretária da Sociedade Brasileira de Hepatologia e da Latino-Americana de Hepatologia também. Então, Celina, fique à vontade, você é a nossa moderadora da noite. Boa noite. As pessoas que quiserem fazer perguntas, se possível, nos envie pelo chat, e aí eu vou direcionando aí para o professor Paraná, para a professora Celina. Boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo, né, o convite da Sociedade Alagoana de Gastroenterologia, a Sociedade Brasileira de Endoscopia, capítulo Alagoas, e a amiga Leila pelo convite para moderar essa mesa redonda. É sempre um prazer e um privilégio que foi compartilhado agora com todos vocês de ter o professor Raimundo Paraná. O professor Raimundo Paraná é uma das maiores experts no assunto, e vocês puderam ver ao longo dessa apresentação toda uma correlação, não só teórica, mas uma vivência prática riquíssima na abordagem desses pacientes, né? Então, eu diria que é muito crescente, o professor Paraná apresentou, inclusive, o crescimento das lesões hepáticas por droga, a lesão induzida por droga, a DILI, e as lesões induzidas por ervas AILI, né? Então, é crescente devido ao grande número de drogas que a gente tem no mercado, um consumo excessivo de ervas e de suplementos alimentares, e fora todo esse mundo colateral ou marginal, eu diria assim, que o professor Paraná chamou a atenção. Então, nós lidamos com uma situação extremamente difícil, né, um diagnóstico de alta complexidade, porque a gente não dispõe de nenhum marcador biológico para definir esse quadro. Então, fica muito difícil, esse é um grande desafio para clínicos, gastroenterologistas e hepatologistas definir. Um diagnóstico que é eminentemente de exclusão. Então, é um diagnóstico que requer um cuidado, uma cuidade muito grande no trato, na abordagem desse paciente, um grau de suspensão muito grande desse diagnóstico, associado a uma exclusão, um critério de exclusão rigoroso de outras etiologias de doença hepática crônica. Eu gostaria de trazer, eu vou fazer uma ponderação e dividir com vocês agora, inclusive com Leila e com todo o grupo. Eu sempre acho, eu não tenho muita dúvida que os casos clínicos que o professor Paraná traz enriquecem muito, e na maioria das vezes ele já responde algumas perguntas. Nós estamos com um tempo relativamente pequeno. No meu entender, eu priorizaria a apresentação dos casos clínicos. Eu vou fazer uma ou outra pergunta enquanto você decide, Leila, consulta aí com o pessoal se prefere caso clínico ou perguntas, e eu gostaria de trazer uma pontuação muito prática, uma dúvida muito da prática, não é? Como diagnóstico, acho que o grande impasse que a gente vive de tudo que foi apresentado, o primeiro grande impasse clínico é o diagnóstico, que é um diagnóstico de exclusão. Mas os guidelines recomendam realmente critérios rigorosos de casualidade para poder definir esse diagnóstico. E o RUCAM de todos, é o que é melhor recomendado, que já foi testado, apesar de ser muito pouco usado no Brasil. É muito interessante, eu revi um artigo do grupo de Porto Alegre, que fez a validação, a tradução do RUCAM e a validação do RUCAM em português, né? E aí, assim, quando eu tenho um score acima de 9, eu estou tranquilo, o diagnóstico praticamente está definido. Se esse critério está entre 6 e 8, esse critério, ele é provável. Então, como é que ficaria? O que o professor Paraná poderia nos orientar nesse sentido? Você vai ser só o critério? Eu teria mais algum argumento que pudesse me colocar? Porque se eu estou muito abaixo, se eu estou abaixo de 3, a possibilidade é pequena, mas existe. Acima de 9 é certeza, mas esse meio é realmente o que causa grande dúvida, eu acho que um grande impasse do ponto de vista clínico. Eu gostaria de ouvir o Paraná ou qualquer outro colega que queira se pronunciar.
Você tem toda a razão. O RUCAM é mais ou menos como o Fibroscan, né? Se tem muita fibrose, a gente sabe, se tem pouca, a gente sabe, porque está no meio, fica na dúvida. Esse é o grande problema. Esse é um fator limitante, e dentre tantos outros, e isso é que faz com que a argumentação, a comprovação de toxicidade não se dê na intensidade do número de casos. Isso faz com que os prescritores naveguem águas calmas. Se você tiver um caso no seu consultório e você quiser relatar a Anvisa, você vai ter muito trabalho para fazer tudo isso e ir lá relatar, e geralmente você não vai conseguir, porque no final o RUCAM não é feito para essa polifarmácia toda, é feito para uma droga. Então, é difícil, no final, você chegar a uma conclusão. Então, esse é um terreno árido. Trabalhar com toxicidade no Brasil é um terreno extremamente árido. Queria ouvir de Vora, o que é que você acha, de Vora? Eu concordo plenamente. Eu acho que o RUCAM ele é uma das ferramentas que se tem. Foi criado em 1992, né? Mas na prática ele também tem muitas deficiências, como essas que o Paraná já nos apontou, né? Ele foi criado por uma única substância. Hoje em dia a gente recebe fórmulas, né? No consultório, todos nós sabemos muito bem que vem aquelas fórmulas, assim, especialmente para compor vitaminas ou suplementos e etc., que chegam a ter 24, 23 substâncias dentro e etc. Fica muito difícil avaliar uma única ou utilizar o RUCAM mesmo a nível hospitalar. Eu tenho uma aluna hoje de doutorado fazendo essa relação, e a gente vê o quanto é difícil, né? Porque o hospital, em geral, as pessoas internadas não usam uma única medicação, elas usam várias medicações. Então, a gente também tem, além da interação, tem outras toxicidades associadas. Então, lamentavelmente, as ferramentas que nós temos, os scores hoje, embora eles sejam adequados, como o RUCAM, ou Maria Vitorino e outros, né, eles não são os melhores marcadores, digamos assim, de hepatotoxicidade que nós temos ainda. Nós estamos muito atrás de novos biomarcadores para que isso possa ser diagnosticado, né? Realmente, o RUCAM é uma das melhores ferramentas que temos, mas, lamentavelmente, ainda está muito longe de ser ideal. Perfeito. Devora comentou sobre novos biomarcadores, que seria uma grande perspectiva que mudaria a avaliação do desfecho, do tipo de lesão hepática, que poderia nos ajudar profundamente. E nós sabemos que está havendo uma pesquisa, eu diria, um investimento em pesquisa muito grande nessa área, e com vários candidatos a biomarcadores, como o citocromo P450, o sorbitol. Então, tem vários desses, a queratina 18, que são candidatos a preencher essa lacuna. Eu perguntaria, vocês veem alguma possibilidade de incorporação desses marcadores a curto prazo, a médio prazo? Como é que vocês enxergam isso, que trabalham na área? Está muito longe ainda? Para mim, na prática clínica, está bem longe ainda. Bem longe. Tem dois tipos de marcadores. Os marcadores genéticos, os marcadores biológicos não genéticos. Aí você citou alguns que são genéticos e outros não. Mas o problema disso é que a gente vai ter uma variedade étnica que a gente vai precisar validar. Mesmo no Brasil, você acha que a população daqui é a mesma do Rio Grande do Sul? Claro que não é. Não é a mesma. A gente passou por isso um pouquinho com o interferon, que era uma coisa muito mais simples, um locus. E aí não conseguia chegar à conclusão nenhuma, lembra disso? Então, eu acho que ainda não. Para mim, não sei de hora o que ela acha. Embora a gente vista, no consórcio nosso, a gente vai fazer agora marcador lá com o grupo de mala. Mas não é uma coisa que eu espero que entre na prática clínica no curto tempo. Não. Eu concordo, Paraná. Eu acho que assim, a gente também, a nível de pesquisa, de doutorado, a gente está exatamente com o grupo de mala também fazendo uma fatia do Rio Grande do Sul, digamos assim, para testar os biomarcadores.
Mas, só para vocês terem uma ideia, o CAR-18, por exemplo, que é um dos mais populares, né, ele custa R$ 47.000 o kit que Málaga usa. Quer dizer, assim, se nós quisermos testar isso na população do Rio Grande do Sul ou qualquer outra do Brasil, nós precisamos ter dinheiro para pesquisa. E isso não existe no Brasil. Lamentavelmente, cada vez menos a gente tem possibilidade de comprar esses kits. Então, eu estou falando só em termos de pesquisa. Imagine na prática clínica, no SUS e etc., o quanto a gente está distante, né? Lógico que o ideal seria a gente poder usar, mas a gente ainda está muito distante da prática clínica, né? Celina, nós temos... E o espaço e a hora da biópsia? Desculpe, eu não escutei. O espaço, qual é o espaço e a hora da biópsia hepática? Porque, pelo que você colocou aí, eu já entendi perfeitamente, além de todas as dificuldades, tem um custo absolutamente incompatível com o nosso Brasil, principalmente com o SUS, né? Mas a biópsia hepática, a gente se depara muitas vezes na clínica, nesse momento de indicar ou não. O que vocês poderiam trazer para todos nós aqui em relação às grandes indicações? Pois é. Paraná, você está sem som? Paraná. Agora, pronto, voltou. Do ponto de vista, a sua pergunta é a prática clínica. Você pode repetir a pergunta? Eu acabei me distraindo. Na prática clínica, qual é a hora da indicação? Qual é o momento da indicação da biópsia hepática? Sim, o timing da biópsia hepática. Bom, o que a gente tem que levar em mente é o seguinte, olha, 80% desses pacientes, mostrei naquele gráfico, vai melhorar espontaneamente. Uhum. Então, a primeira indicação de biópsia hepática é dúvida diagnóstica, sempre. Bom, eu tenho uma dúvida diagnóstica e eu vou precisar tomar uma decisão terapêutica. Sei lá, isso é uma DIR ou uma hepatite autoimune? Condutas totalmente diferentes. Eu não posso esperar. Isso é uma dúvida. Aí não tem time, na minha opinião. Mas se eu acho que aquilo é realmente uma DIR e o paciente suspendeu a medicação e ele vai... eu vou observá-lo, eu tenho que dar pelo menos 3 meses, porque 80% melhora nesse período de 3 meses. Passando de 3 meses, eu reavalio. Isso, geralmente, na forma hepatítica, é tranquilo. Na forma colestática é que é complicado, porque a forma colestática pode demorar 2 anos quando você tem ductopenia. Ductopênica. Então, em que momento você... vai ser útil você se utilizar da biópsia. Eis a grande questão. E até porque, se você vem com uma síndrome ductopênica, o que você vai fazer com esse paciente a não ser tratar a colestase? Você vai ter que esperar. Ou ele vai evoluir para um destino. Eu tive um paciente que demorou 2 anos com amoxicilina clavulonato. Tive um outro com prometazina. Fez um quadro, 2 anos, e começou a melhorar e saiu do quadro. Então, o que é que vai acontecer com esse paciente? Ou ele vai evoluir, vai para óbito. Também já tive uma paciente assim, que tomou tal do jatobá, que é mais aí do sul do país. Não sei se vocês usam muito aí, porque jatobá no Nordeste é uma fruta, mas depois eu fui saber que era uma casca de árvore que vinha daí do sul, que o pessoal usa muito aí como energizante, né? Isso. E fez um quadro colestal. E foi a óbito, porque ela recusou o transplante e acabou indo a óbito. É complicado. O time é assim, depende muito da experiência de cada centro. Não tem uma regra certa para isso, não. Paraná, vou voltar para você, Leila, definir se a gente faz o caso clínico, aproveitar essa riqueza de participantes que a gente tem, ou se você passa mais alguma pergunta. Temos algumas perguntas aqui no chat, mas são perguntas mais rápidas. O Thales Augusto de Medeiros está perguntando aqui se o Gamaline, que é comumente utilizado em pacientes em climatério, se tem relato de hepatotoxicidade. Não sei. Tem que olhar, tem que ver. Não sei se Devora tem essa... Não sei. Não tem experiência com Gamaline, não tem. Não, nem eu.
Para vocês, eu gostaria de fazer uma pergunta de um paciente recente, uma paciente que chegou para o meu consultório com um quadro de miastenia graves e que foi indicado pelo neurologista altas doses de vitamina D. E aí, essa paciente, ela tem exames anteriores ao uso disso, as enzimas hepáticas absolutamente normais, tinha uma ultrassom antiga que mostrava esteatose hepática leve, e como a vitamina D em altas doses ficou cara para ela comprar na farmácia, assim, normal, ela mandou manipular. E, a partir daí, houve uma alteração importante, tanto das enzimas canaliculares, como das citoplasmáticas, a paciente foi quitérica. Com a suspensão da vitamina D, ela melhorou, ainda não normalizou, mas houve uma melhora. Aí, na verdade, pelo excesso da vitamina D, ou se pelo fato de ter feito, de qualquer maneira, eu orientei a suspensão da droga e houve uma recuperação, apesar do neurologista ficar insistindo em recomeçar a vitamina D, mas a gente ainda não autorizou. Olha, minha experiência, eu quero ver de fora. Vitamina D em fígado não causa grandes problemas, não. Ela causa mais no rim. É litíase e nefrocalcinose. A quantidade de pacientes chegando com nefrocalcinose por causa desse falso conceito de que precisa manter a vitamina D acima de 100 para prevenir doenças ou tratar doenças neurológicas é uma coisa absurda. Os nefrologistas reclamam muito disso. As vitaminas problemáticas para o fígado A, essa cirrose, doença portosinusoidal e colestase, e a B3. São as duas mais perigosas. Provavelmente foi pela manipulação, então, Paraná, porque foi logo depois da manipulação. Enquanto ela usava a comprada, ela evoluiu bem. Aí, quando começou a usar a manipulada, aí alterou tudo. Né? Aí é aquela coisa, a gente não tem controle das contaminações. Né? Por exemplo, nós tivemos um caso aqui icônico para a gente, uma grávida que fez uma colestase, cara. Grávida que faz colestase da gravidez, né? A primeira coisa que a gente pensa, mas ela estava na terceira gravidez e não tinha feito colestase. Isso é muito estranho, fazer uma colestase na terceira gravidez, uma colestase gravídica. Então, vamos ver, estava tomando um ômega 3. O ômega 3 não tem por que causar lesão no fígado. Mas mandou manipular o ômega 3. Na segunda semana do uso do manipulado, ela fez. Aí suspendeu o ômega 3, ela resolveu durante a gravidez. Né? Uma outra colega aqui no chat, Paraná, está falando, uma colega de Recife está falando também que teve caso de toxicidade por vitamina D manipulada. Nós temos também pergunta aqui da doutora Andréa Agra, nossa colega hepatologista, sobre a moringa. Sim. A toxicidade pela moringa. Sim, resposta é sim, aguarde, está no Prelo para publicar. A gente está com um caso lá, bem documentado, e esse é aquele caso que a gente fica tranquilo, que teve um re-challenge. O paciente não acreditou e tomou de novo, e aí fez de novo, aí fica fácil. Não precisa nem de Rucan. Uhum. E a doutora Marta Braga gostaria de saber, ela fez essa seguinte consideração, né? Parabenizou bastante aí a sua apresentação e informou que não é raro na nossa prática diária receber pacientes com hepatotoxicidade por uso de listas enormes de drogas prescritas por nutrólogos, por nutricionistas, inclusive chás citados nessa aula, né? Então, se cabe a nós, que seria ético para nós mandar imediatamente suspender. Mas é 100% ético. É 100%. A sua postura é baseada em ciência e é baseada em honestidade e seriedade. Então, não tema. O que eu faço, normalmente, é anotar bem no prontuário, tirar uma xerox e guardar comigo das prescrições. Eu tenho uma pasta imensa. Tomara que um dia eu possa usá-la. Eu tenho essa esperança que um dia esse país vai melhorar e eu possa tirar lá da gaveta e usar essa pasta. E tem que explicar ao paciente que não existe. É uma paciente complicada, é um paciente complicado.
porque é um tempo enorme no consultório. Às vezes eu abro o LivreTalk, vou mostrar o LivreTalk, ou pego um artigo, eu tenho um banco de artigos lá, vou mostrar. Porque você tem que exercer o convencimento, porque você está lutando do outro lado com uma pessoa que inebria. E nessa história toda, você tem uma paciente que está buscando o mágico. Uma pessoa que vai para um profissional desse está buscando o mágico. Uhum. Então, tudo que for oferecido assim, diferente, que possa ter um efeito supostamente muito rápido, essa pessoa vai aderir. Então, assim, sem dúvida, mandar tirar, com certeza. Se eu suspeitei, tire com certeza. A Rosamar está lhe perguntando se você já teve casos isolados com hibisco ou apenas em combinação. De drogas? Não. Casos como uma droga só, é isso? Casos de hepatotoxicidade por hibisco. Hibisco? Não, nunca tive. Embora hibisco tenha diperteno, eu, pessoalmente, nunca tive. Os casos que eu tive envolviam hibisco e uma série de outras. Os casos mais comuns aqui é centelha asiática, garcinha cambodiana, espirulina. Deixa eu ver mais se eu me lembro. Óleo de cártamo. Uma colega endocrinologista aqui, que trabalha muito conosco, a doutora Magali Medeiros, que é da nossa Universidade Federal, está também se relatando, os endocrinologistas compartilham a ação do estudo dessas prescrições, e se teria relatos de hepatotoxicidade pela maca peruana. Muitos. Toxicidade e transplante e morte, maca peruana. E renal triplo terrestre. Eles costumam usar em conjunto os dois. Paraná, eu não sei se... Eu acho que vale... É fantástico na apresentação dos casos clínicos. Eu sei que você tem que mostrar pelo menos 1 milhão de casos, eu acho que valeria a pena você nos apresentar em prática, né? Ver isso de forma... Eu apresento um. Tá bom. Você escolhe aí o caso mais interessante. E outra vez eu apresento os outros. Vou apresentar um mais curtinho. Deixa eu ver aqui. Porque tem casos... Pronto. Isso aqui é interessante. Isso aqui é bem interessante. Eu vou entrar aqui, peraí. Agora eu vou aqui. Tela inteira. Pronto. Vocês estão vendo? Não. Não. Entrou agora? Agora vai ver. Vai começar a ver agora. Tá. Agora vai começar. Espera aí agora. Deixa eu ver aqui como é que está. Vou colocar em modo apresentação. E para mim sumiu agora. Vamos ver o que aconteceu. Voltou agora. Voltou. Então, para não está aparecendo. Tá? Tá. Eu vou vou colocar voltar. em modo apresentação, eu acho que está faltando. Parar o compartilhamento. Vou voltar, porque não apareceu para mim aqui. Não sei o que é que houve. Tela inteira. Se precisar, a Júlia está assistindo aí. A gente deu uma ajuda aí, viu, Júlia? Olá, doutora. Estou por aqui. Foi agora? A gente está vendo sua tela. Agora a sua apresentação está aí, né? Essa do PowerPoint? Pronto, está ótimo. Pronto, está bem. Certo. Só falta... Então, pronto. Vamos lá. Esse é um caso que foi trazido do interior da Bahia pelo Marcelo. Marcelo Silva é um colega de Piauí, interior da Bahia, faz um trabalho extraordinário. Era um cirurgião, começou a treinar com a gente lá no ambulatório. Hoje ele tem um polo lá de hepatologia. Um caso vitorioso de interiorização da hepatologia. Tem um polo lá em Jiquié, uma área do sudoeste da Bahia, bastante sul-sudoeste.
Era um paciente de 55 anos, procedente da cidade de Jiquié. Ele foi atendido no ambulatório em 2017, assintomático. Era diabético, paciente diabético, a colega aí falou, toma tudo, né? Toda hora está tomando uma coisa, é pata de vaca, é dente de leão, é não sei o quê, um monte de alfa-vaca, por aí vai. Ele era diabético e apareceu com aumento de aminotransferases, que foi flagrado no exame de rotina pelo endocrinologista dele. Tinha ST217, LT303, ferritina 60, a gama-GT 60, a ferritina bastante elevada, mas lembrar que a ferritina é muito elevada mesmo quando você tem lesão hepatocelular, que não tem nada a ver com ferro, tem a ver com o choro da ferritina pelo fígado lesado, né? E estava usando metformina XR. Tinha uso de álcool até pouco tempo e atualmente o consumo mínimo, e negou inicialmente o uso de qualquer droga ilícita, e referindo que usava alguns chás como erva doce e cidreira. E pronto, tinha um exame físico absolutamente normal, era um paciente com elevação de aminotransferase. O que fazer com esse paciente? Ora, é um paciente do sexo masculino, mas é um diabético, usando metformina. Isso poderia ser uma doença hepática não relacionada ao diabetes, mas o raciocínio clínico passa a explicar tudo por uma doença só. Maior chance de acerto. Então, num paciente diabético, é uma NASH, que você pensaria. Mas uma NASH com aminotransferases tão elevadas não é habitual. Não é habitual. A toxicidade por metformina, teoricamente, pode acontecer. Mas metformina é uma droga hipersegura em relação à toxicidade. Não é nem de longe habitual. Erva doce e erva cidreira, já bem estudadas, não tem casos de hepatotoxicidade descritas. Então, ele lá, com muita expertise, investigou doença autoimune, doença viral, tudo negativo, esperou 3 meses, e aí, Celina, sua pergunta, quando biopsiar? Ele não tinha argumento para outra doença, esperou 3 meses, o paciente manteve as transaminases elevadas. Aí a questão, biopsiaria ou não esse paciente aí com 3 meses? Foi aí que ele trouxe o caso para a gente indicou biopsiar, né? Fez os resultados dos exames, as enzimas hepáticas aumentando progressivamente, ele não tinha outra explicação para a doença hepática, tinha sido extensamente investigado, como deve ser feito numa suspeita de DILI, né? E nada foi encontrado nesse paciente, absolutamente nada. Nada. E aí, fizemos a biópsia. O que é que a gente encontra na biópsia? Assim, num pequeno aumento, a gente já vê esse fígado sujo, né? Você vê que tem infiltrado inflamatório e esses espaços portas não são normais. Eles são aumentados. E aqui e acolá a gente vê estruturas lobulares muito próximas. Aqui um espaço porta, está vendo artéria, veia, ducto, um infiltrado inflamatório, mas a gente está vendo aqui no parênquima infiltrado inflamatório e alguma coisa que pode sugerir um esboço de septo. Mas o que chama a atenção aqui, olha, esses hepatócitos empalidecidos, com balonização citoplasmática, algumas vezes com microvacuolização. Com um maior cuidado, a gente está observando aqui algumas coisas interessantes nesse paciente. Olha, ele tem aqui o que a gente chama de Mallory-like, ele tem eosinófilos, muitos eosinófilos. Olha quantos eosinófilos aqui. Isso não é muito comum. Balonização hepatocelular, células binucleadas. E a gente observa uma coisa aqui muito curiosa. Na veia centrolobular, existe uma área de desaparecimento de hepatócito em região no entorno da veia centrolobular. Olha aqui. E essa veia centrolobular, observe esse endotélio vascular desgarrado.
Essa é uma veia centrolobular nitidamente agredida. Isso aqui, quando ocorre, olha a palidez da zona 3 em torno da veia centrolobular. Dropout de hepatócito em torno da veia centrolobular. Duas coisas que vocês precisam ficar atentos em relação a DILI. A zona 3. As duas lesões principais que a gente observa na zona 3. Lesão endotelial e esse dropout no entorno da veia centrolobular. E a outra questão é colestase pura. Sempre que vocês virem colestase pura no paciente ou muita lesão hepatocelular, muita lesão concentrada na zona 3, pensem em DILI. É o que a gente está vendo aqui. Olha que lindo esse eosinófilo aqui, lindo. Então, pacientes têm eosinofilia, tem lesão na zona 3, tem agressão de endotélio vascular e você tem esse processo aqui inflamatório, às vezes isolando células. E um paciente nitidamente que já está com uma doença, como se fosse, olha aqui uma célula isolada, cronificando. Espaço porta alargado, emitindo septos. Na veia centrolobular já tem fibrose pericinusoidal. Um paciente que está evoluindo com cronificação. Quando o Freitas... Olha aqui que lindo essa veia aqui. Olha, o endotélio todo desgarrado dela. Tem uma endotelite. E tem fibrose no entorno da veia. Algumas vezes isso aqui é difícil a gente separar fibrose do que é colapso de trama, mas aqui é fibrose mesmo. Aqui essa fibrose é mosaico, olha, que isola a célula. Aí a gente está vendo a reticulina que vai nos dizer o que é fibrose de fato e o que é colapso, né? Realmente tem colapso. Aqui é colapso, aqui é colapso, aqui é colapso. Ele tem as duas coisas. Então, ele tem uma hepatite aguda com necrose extensa de zona 3. E aí Freitas diz logo, olha, zona 3, esse tipo de lesão com endotélio vascular, isso é uma lesão tóxica. E aí a gente volta ao caso. O que é que poderia ser? Será que a metformina causa isso? Teoricamente até pode, mas não é habitual. Vamos rever o caso. Aquilo que eu falei. O que é estranho, de vez em quando acontece, duas coisas estranhas raramente, três coisas estranhas nunca. Nunca. Então, vamos rever? Vamos rever. Após o resultado da biópsia, o paciente foi chamado para uma entrevista. Eu já perdi a conta do número de casos aí. Ele informou que estava usando o NIN. Se escreve assim ou se escreve NEEN. É uma folha natural. Muitos pacientes torram e comem ou tomam como suco. É Azadiracta indica. E usa muito para controle do diabetes. Ele tinha negado o uso anteriormente, porque ele achava que era uma coisa tão boa que era incapaz de causar a doença dele. Ele usou durante 3 anos esse troço aí, mas esporadicamente parou de usar o suco, mas esporadicamente ele vai lá e masca a folha do NIN. O NIN é também conhecido como óleo de margosa, porque se extrai uma espécie de óleo, de fluido dessa planta. E aí esse paciente já tinha um histórico de entrar por essas coisas mágicas, né? Autohemotransfusão, ele já tinha feito antes, ou seja, tem o perfil do paciente que cai facilmente nessas coisas nada científicas, nada éticas. Então, o que a gente tem no nosso paciente é uma toxicidade por NIN que só foi diagnosticada a partir da biópsia, porque Freitas insistiu muito que era tóxico e a gente não conseguia explicar pela metformina. E se a gente não tivesse voltado ao paciente, a gente não chegaria ao diagnóstico. Pois bem, foi suspenso o NIN e esse paciente está bem até hoje. Excelente, muito, muito bom. E graças a Deus, né, Paraná, quando a gente consegue identificar
na maioria das vezes, é como você falou na sua aula, a gente consegue reverter essas lesões. Algumas têm aquelas evoluções terríveis, né, fatais, como o chá de 50 ervas e tal, aquele, né, que evolui para hepatite fulminante, transplante, ou então algumas de uso continuado que evoluem para a forma crônica e cirrose, mas quando a gente consegue surpreender essas lesões de forma mais aguda, a gente consegue recuperar o paciente em muitos casos. Celina gostaria de fazer alguma outra consideração? Não, a gente já está encerrando, considerando o horário, mas assim, eu gostaria de não perder a oportunidade de pedir para o professor Paraná fazer um comentário breve sobre o estudo que foi publicado agora recentemente do grupo com avaliação de falência hepática aguda no Brasil. Eu acredito que a maioria de todos tenham lido, mas quem não leu, eu acho que vale a pena. Então, eu gostaria só de ouvir a mensagem, porque eu acho que é muito importante. A Dili caminhou muito junto disso aí, e ela traz uma grande mensagem para todos nós. Professor. Obrigado. Foi a tese do Genário, que foi publicado o ano passado. Foi um estudo multicêntrico. A gente avaliou casos de hepatite fulminante em 8 centros de transplante do Brasil, Sul, Sudeste e Nordeste. Fizemos uma avaliação dos casos transplantados nos últimos 10 anos por hepatite fulminante, etiologia por etiologia. Curiosamente, a primeira causa de hepatite fulminante, em torno de 42%, 43% dos casos, é desconhecida, é idiopática. A segunda, 30% dos casos, é DILI, por anti-inflamatório e por tuberculostático. E aí vem outras coisas mais, tem vida espilosa, né? Anti-inflamatório e tuberculostático. E as hepatites virais, que na Argentina são majoritárias, a B, na Europa também tem, na Europa é um pouquinho diferente, tem muito caso de toxicidade, mas por uso intencional de paracetamol, etc. O padrão nosso é diferente. 43% causa indefinida. E o que é essa causa indefinida? Eu tenho certeza que isso é ILE, é fitoterápico. Tenho certeza. Porque quando esses pacientes chegam ao hospital, eles chegam obnubilados, é uma situação de tempestade. É difícil colher a história desses pacientes. Então, não há nos prontuários estudos que levem a revisão, que sejam baseados em revisão de prontuário, eles jamais vão encontrar essa relação. Eles vão ter que buscar, nós vamos ter que buscar outras formas de ter acesso a essa informação. Eu aqui mencionei do paciente que estava usando aquelas substâncias, que ficou internado aqui no nosso hospital, fazendo esses quadros todos, e a gente não tinha acesso. Esse paciente da agora é outro exemplo. Eu tive outro com tapete de Oxalá, outro exemplo. Mas, assim, ter mais de 40% de causas idiopáticas e 30% DILI, sabendo que essas causas idiopáticas têm uma elevada chance de ser DILI, isso é assustador no país. É absolutamente assustador. Muito obrigado. Informação excelente, eu acho que Perfeito. Precisa ser compartilhado, refletir em cima disso, o papel que a gente tem na intervenção, na educação desse paciente, né? Leila, você gostaria de encerrar? Dessa aula fica essa grande mensagem, né? Eu gostaria de agradecer. Que nos ouvem, né? Fazer suas considerações, Celina. Vocês estão me ouvindo? Isso, estou ouvindo, sim. Eu gostaria só de agradecer a presença de todos que nos acompanharam até agora, parabenizar a SAG e SOBED pela escolha do tema, realmente é um tema muito relevante, com complexidade, que requer uma atenção muito grande de clínicos, de todas as especialidades, não é só da hepatologia nem da gastroenterologia, né? E agradecer ao professor Paraná, a gente não tem nem como agradecer essa participação brilhante, essa disponibilidade dele de estar aqui com a gente, trazendo toda essa grande experiência que ele tem. Leila, querida, um abraço para você e obrigado pelo convite, de ter o privilégio de poder dessa mesa. Eu gostaria de...
Muito obrigada, Celina, obrigada, Paraná, todos os colegas que de norte a sul do país compareceram, né? Nós tivemos, numa véspera de um feriado, uma plateia bastante significativa, né, para uma sociedade que é pequena, mas os colegas despertou interesse do Brasil inteiro, e eu acho que fica essa grande mensagem para que os colegas todos, né, realmente façam a coisa baseada em medicina, baseada em ciência mesmo, né, nada buscando caminhos alternativos, e que, como o Paraná falou, a gente tem essa autoridade de suspender o uso de medicações que a gente considere como não adequadas para o nosso paciente, com risco de hepatotoxicidade que a ciência não recomende. Então, Paraná, eu agradeço imensamente a você, sempre disponível para a gente. Aviso a todos, e inclusive você avisa no seu serviço, que essa aula ficou gravada, a gente vai enviar o link daqui até sexta-feira. Eu acho que vale a pena ser mostrada e replicada bastante. No nosso chat, vários elogios aqui à sua aula, muito parabéns de norte a sul do país, e deixo aí aberto para as suas considerações finais, amigo. As considerações são de agradecimento, é sempre um prazer estar aqui, acho que é um dever nosso falar acerca desse tópico que é negligenciado no país e que faz vítimas todos os dias. Infelizmente, a maioria das vítimas não chega à mídia. Quando chega, o assunto vem à baila, depois desaparece, mas todos os dias tem uma vítima. Todos os dias. Obrigado a vocês. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Acompanhe o nosso Instagram, @gastroalagoas, que ao longo do mês a gente vai falar sobre isso para a população. Uma boa noite e um bom feriado a todos. Boa noite para todos. Boa noite.